dia, hoje é 12 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Mas muito bom dia, minha gente. Olha só quem tá de volta, apesar de que eu não queria estar. E de que esse som do microfone vai ficar uma porcaria, porque o meu microfone ficou com quem? Com a Isa. Vamos todos mandar um agradecimento a ela por ter assumido o nosso filho podcast durante essa semana, enquanto eu absolutamente esquecia o que ia trabalhar. Inclusive, foi uma grande dificuldade começar a escrever esse roteiro, porque o meu computador entendeu o recado e deslogou de todos os lugares. É claro que eu não lembro de nenhuma senha, então foi aquele tentar pegar no tranco típico de pós-final de semana prolongado ou de férias e relogar em todos os lugares. O cérebro humano e também os computadores me surpreendem com a sua capacidade de adaptação a coisas melhores, aqui no caso, não trabalhar. Mentira, eu tava morrendo de saudade. Vamos então ao que interessa, porque aparentemente o mundo continua girando mesmo eu não estando aqui. Que loucura! Vamos então a ver essas notícias todas aí que aconteceram. Por exemplo, é claro que eu voltei bem na semana da decisão de juros dos Estados Unidos para dar aquela chacalhada legal e me lembrar por que eu gosto de fazer o que eu faço. Também vamos falar sobre a crise do grupo francês Cassino, que é dono do Pão de Açúcar e que, claro, envolve várias pessoas bilionárias e a impressão para mim de como podem ter tantas pessoas bilionárias por aí e eu não ser uma delas. E falando em bilionário, essa outra notícia aqui é a minha favorita de hoje. Jeff Bezos, o dono da Amazon, intrigou investidores após comprar apenas uma ação da empresa. Crise? Trollagem? Aprendendo a usar o home broker da corretora dele? Não sabemos, vamos descobrir. Eu vou ter de férias, eu tô cheia de piada. O carrinho de churros acaba de chegar e por churros eu quero dizer juros, só que errado. Então o carrinho de juros acaba de chegar. A expectativa é que os formuladores de política monetária dos Estados Unidos deixem as taxas básicas de lá em uma faixa de 5 a 5,25% ao ano na reunião de 13 a 14 de junho, no que seria a primeira estacionada do carrinho de juros desde março de 2022. Só que essa não deve ser uma decisão unânime. Com as taxas de juros próximas ou no nível que as autoridades consideram altas o suficiente para esfriar a economia, diferentes opiniões estão surgindo sobre quanto mais ir adiante no ciclo de aperto monetário, aumentando a perspectiva de uma dissidência na próxima reunião. Uma questão-chave é até que ponto as tensões bancárias, lembra aquelas lá do início do ano, ainda estão contribuindo para uma retração no crédito que já estava em andamento. Embora até agora isso não tenha causado um grande impacto, esses efeitos podem levar algum tempo para aparecer na economia. Olha só o que disse um dos diretores do Fed, o Christopher Waller, no final de maio. Abre aspas. Mais de 4 meses vão ter se passado entre a quebra do Silicon Valley Bank e a reunião de julho do Federal Reserve. Até lá, teremos uma ideia muito mais clara sobre as condições de crédito. Se as condições bancárias não parecerem excessivamente apertadas, então fazer outro aumento em julho pode ser a política apropriada, fecha aspas. Sim, reunião de julho, então pode ser que a estacionada de agora, de junho, seja permanente ou só uma tomada de fôlego caso eles resolvam aumentar juros de novo no próximo mês. Já o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, usou um argumento semelhante em um painel no dia 19 de maio, quando disse que as ações do Fed até agora estão dando tempo para eles se moverem um pouco mais devagar para avaliar melhor o impacto dos aumentos das taxas e do estresse bancário na economia. Embora a maioria dos funcionários do Comitê Federal de Mercado Aberto, ou FONC na sigla em inglês, pareça concordar com esse raciocínio, um pequeno grupo de formuladores de política expressou crescente preocupação com a ausência de uma queda da inflação. Quanto mais altos os juros, supostamente menor a inflação. Por essa lógica, os juros ainda não estariam altos o suficiente, segundo esse pequeno grupo. Um ponto de atenção vai ser a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI, na sigla em inglês, nessa próxima terça-feira, no primeiro dia de reunião do FONC, e um dia antes da decisão. Uma inflação mais aquecida pode aumentar as chances de as autoridades abandonarem o plano de fazer uma pausa e, em vez disso, seguirem em frente com o carrinho de churros com outro aumento de 25 pontos base. Agora, uma notícia de Succession, que é Succession, ou sucessão, só que em francês, porque essa notícia de Succession se passa na França. E em vez de um grande conglomerado de mídia, o setor agora é o de supermercados, já que a disputa sobre o futuro do grupo Cassino esquentou o lalá. O bilionário das telecomunicações, Xavier Niel, e o empresário tcheco, Daniel Kretinsky, estão entre os grandes investidores interessados na rede que está passando por dificuldades. E eu com isso, o que eu tenho a ver com uma rede de supermercados da França? É que a Cassino
é proprietária das redes Monoprix e Franprix da França e do Pão de Açúcar do Brasil. O CEO da Cassino, Jean-Charles Naouri, tentou, sem sucesso durante os últimos anos, fortalecer o balanço da companhia, mas foi obrigada a concordar a entrar em negociações supervisionadas pela justiça francesa com os credores de lá. O Grupo Cassino opera supermercados na França e na América Latina, tem mais de 50 mil funcionários lá na Europa e cerca de 200 mil globalmente. A empresa tem tido dificuldades diante de um desempenho medíocre na França, onde enfrenta a concorrência de rivais que atraíram consumidores preocupados com os custos pressionados pela inflação. No final de 2015, quando o Grupo Cassino ainda tinha uma classificação de crédito de grau de investimento, a sua enorme pilha de dívidas já tinha colocado a empresa na mira dos vendedores a descoberto, que são tipo os urubus do mercado acionário. Se você escutou os últimos episódios, há algum tempo eu já expliquei o que é venda a descoberto. Mas é basicamente os investidores que cheiram coisa ruim e apostam na queda das ações. Desde 2018, a varejista está se desfazendo de ativos para quitar dívidas e reduzir a alavancagem. Esses esforços não foram suficientes, deixando o grupo com mais de 7 bilhões de euros em dívidas. No final de maio, o Cassino iniciou um processo conhecido como conciliação na França, que inclui conversas supervisionadas pela justiça com os seus credores. O objetivo das discussões, que podem durar até 5 meses, é chegar a um acordo sobre um plano para reduzir substancialmente a dívida para que o grupo possa continuar operando com uma estrutura de capital sustentável. E isso colocando um certo ponto de interrogação para as operações do Pão de Açúcar no Brasil, que podem, ou não, continuar sendo controladas pelo Grupo Cassino. Agora a minha notícia favorita dos últimos tempos. Também não que eu tenha lido muitas notícias nos últimos tempos, considerando que eu estava offline. Jeff Bezos, a terceira pessoa mais rica do mundo, fez algo esquisitíssimo há 2 semanas. Ele comprou uma única ação da Amazon por $114,77, o preço de uma única ação da Amazon. Se fosse eu fazendo isso, já seria levemente esquisito, porque comprar só uma ação de uma empresa não é lá a coisa mais comum no mercado. O mundo é livre, existe a opção de compra fracionada na maioria das corretoras, então você faz aí o que você bem entender. Mas, geralmente, se compram em lote de ações, que tem mais de uma ação em cada um, né? A compra de ações, ou a compra da ação, divulgada em um documento regulatório, é a primeira em registros que remontam desde 2002. O fundador da Amazon é mais conhecido por vender as ações que já possui na empresa. Ele se desfez de cerca de $30 bilhões em papéis ao varejista online desde 2002 para financiar suas várias atividades, desde investimentos na empresa de foguetes Blue Origin a itens pessoais como seu novo super iate de $500 milhões. Após a oferta pública inicial da Amazon em 1997, Bezos não recebeu mais ações em compensação, recebeu apenas um salário simbólico. Em julho de 2021, ele deixou o cargo de CEO e se tornou conselheiro executivo da empresa. Ele ainda tem cerca de 10% da companhia, que representa a maior parte da sua fortuna de $148 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. A compra de ações, ou da ação, em 25 de maio, o deixou cerca de $10 mais rico depois que os papéis da Amazon subiram, valendo $124 ao fim do pregão da sexta-feira. Estaria ele endoidando, ou quero dizer, seguindo os passos de Elon Musk? A compra da ação foi noticiada no dia seguinte às 4h20, no horário de Nova York, de acordo com o documento. 4h20, horário de substâncias ilícitas. Engraçado pra caramba, hein, Bezos? Essa notícia é completamente inútil, então eu vou te contar por que o documento ter sido divulgado às 4h20, algo que também é comum para o senhor Elon Musk, é supostamente engraçado. Porque em 1971, um grupo de estudantes da pequena cidade de San Rafael, nos Estados Unidos, se reunia frequentemente atrás da escola para conversar e fumar maconha. No outono do mesmo ano, esses amigos encontraram um mapa feito à mão que supostamente levaria a uma plantação de maconha em Point Reyes, próximo a São Francisco. Entusiasmados, eles combinaram de ir à caça do tesouro às 4h20 da tarde, em frente à estátua do químico francês Louis Pasteur. Disseminando-se primeiramente entre amigos, com o passar dos anos, o termo chegou aos ouvidos e ao vocabulário dos fãs da banda Grateful Dead. Foi então que, em 1990, milhares de panfletos da banda contendo 4h20 e a sua explicação foram impressos e distribuídos durante os shows. Não sabemos por que Jeff Bezos comprou uma ação e divulgou isso às 4h20 da tarde. Pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido uma coincidência. É isso. Fica aí esse mistério. Antes de acabar, eu gostaria de te lembrar que hoje é dia dos namorados. Só isso.
Só isso mesmo. Talvez você tenha ficado feliz lembrando do seu benzinho. Ou talvez você queira protagonizar junto comigo aqueles filmes bregas americanos de Eu Odeio o Dia dos Namorados. Mentira, na verdade eu não tenho nenhum sentimento ou opinião em relação ao Dia dos Namorados. Mas eu também queria te lembrar que é junho, então é festa junina. Então fica aqui o meu sinal, você que estava procurando um sinal, fica aqui o seu sinal pra você chamar o seu crushzinho pra tomar quentão em alguma festa junina no final de semana. Que eu sou uma grande difusora de festa junina. Quer me encontrar? Vai em alguma festa junina. Vou estar em todas, tá bom? Abraço, tô feliz de estar de volta. Obrigada aí a todos que acompanharam o podcast. Se inscreve, se manda notificação. Faz tudo aí que tem direito. Se você chegou hoje, você detestou? Grandes 10 minutos aí que você gastou ouvindo minha voz. Teria mais coisa interessante pra você fazer em vez de ficar até aqui me escutando. Mas se você ficou até aqui e não gostou, daí também tem que rever aí uns conceitos da sua própria vida. Tá bom? Grande beijo. Até amanhã.